Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui com mais um programa Cenário. E hoje nós vamos ouvir o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Geraldo César Almeida, que tem algumas novidades a nos passar a respeito de como anda a economia de Sorocaba e, mais importante, de como andará. Muito obrigado, Geraldo, pela sua presença aqui e esperamos, então, que tenhamos grandes novidades sobre a nossa economia. Eu que agradeço o convite, falar um pouquinho da nossa cidade que nós gostamos tanto, acho que somos sorocabanos, então, Exato. Cidade que a gente ama, que a gente Mas é uma raridade hoje ter sorocabano em Sorocaba, né? Não, eu acho que quem tomou muita água do Supiriri aqui acaba crescendo, é uma água que faz bem. A cidade é boa, é a cidade que dá sorte, nos engrandece, deu bons frutos, é uma árvore antiga que está dando bons frutos aí. Verdade. Geraldo, Sorocaba viveu uma fase assim, bastante interessante nesses últimos 10, 12 anos, uma fase de desenvolvimento urbano, social, econômico. Estouramos na área de imobiliária, na área industrial, a expansão industrial foi significativa, inclusive a expansão comercial em decorrência de todos esses fatores. Mas há um certo temor na cidade, uma certa suspeita na cidade. Será que nós vamos dar conta desses inúmeros shoppings que de repente abriram suas portas na cidade e um que está ainda em construção? Você participa desse receio? É mercado. Eu acho que a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o mercado. É oferta e demanda. Quando você pensa só Sorocaba, talvez seja um excesso de shoppings, um número grande. Mas quando você olha o entorno, a região metropolitana, você tem a possibilidade de Sorocaba ser o grande centro irradiador. Quem volta um pouquinho na história, lembra quando o shopping Esplanada em Sorocaba no início foi muito fraco. Todo mundo achava que ia ser um fracasso o shopping, você tinha outros shoppings na cidade, não vai dar certo, o shopping, as pessoas gostam ainda do comércio de rua, os shoppings cresceram, aumentaram, e o comércio de rua ainda continua cheio. Sobrevivem todos? Sobrevivem todos. Eu acho que o que acontece é a concorrência de melhor preço, você mudou a cidade, Sorocaba mudou de patamar, então você comprar material escolar, quando eu era criança, você ia na Gutierrez, eu ia na Para Todos. Livraria Cidade. Livraria Cidade, saia com a sacolinha amarela da Gutierrez, e era um orgulho. Você tinha poucas opções. Sapato, você tem até hoje ainda aquela loja tradicionalista que é a Navas, que é uma loja que provavelmente seja do Boulevard Braguinha, a loja mais antiga de Sorocaba, que ainda sobrevive. A Tinem também tem mais de 60 anos. A gente falando um pouquinho de esporte, quando era criança você comprava o tênis no Campeão Olímpico. E o Campeão Olímpico ainda existe, ainda no centro de Sorocaba. Então, sobreviveu muita loja. O Relojoaria Homodox, quando começou a Vanel, ainda ela sobrevive. Então, você tem ainda uma coisa que me chama uma curiosidade, assim, brinquedo, era uma coisa que você tinha um cuidado muito grande. Aí tinha o Hospital das Bonecas. Outro dia andando em frente ao Rotary, ainda tem o Hospital das Bonecas. Então, a cidade cresceu e ainda sobreviveu. Então é importante a gente ter um pouquinho esse olhar, de acreditar um pouquinho no futuro. Então você tem uma pesquisa que o jovem brasileiro é o jovem mais feliz do mundo. Porque o que significa? Que você acredita que o melhor da vida está por vir. Então acho que a gente tem que acreditar que o melhor de Sorocaba ainda está para chegar. Nada como viver de esperanças, né, professor? Você tem que sempre pensar melhor no futuro. Positivo, se você pensar negativo, não é bom. Eu acho que as pessoas não acreditam. Olha, não vai dar certo. Às vezes tem um pouquinho... Tinha um desenho animado, a gente brinca, que era do Wally Lip and Hardy Hardy, muito jovem, não assistiam aquele que vida, não vai dar certo. Então, parece que sempre tem alguém que fica falando assim, olha, não vai dar certo. E a cidade caminhou, cresceu, mudou e mudou de patamar. Nesses elementos que eu falei, nós temos a questão imobiliária, o boom imobiliário, ele ainda continua se mantendo, né? Porque esse daí ainda depende de um cenário nacional, né? O boom imobiliário foi mais ou menos brasileiro, teve todo um amparo do governo, crédito e tal, mas há uma situação específica da cidade. Tem, o crédito, principalmente Minha Casa Minha Vida, ela puxou um pouquinho o valor dos imóveis para cima.
Porque se você tem um limite de financiamento, é um pouco de irracional. Por que eu vou vender mais barato do que o teto que eu posso financiar? Então você puxou um pouco o valor dos imóveis. Sorocaba cresceu, houve toda essa expansão imobiliária, Zona Norte, Zona Leste. Então Sorocaba realmente teve, e o valor dos imóveis subiram. Em todos os padrões, né? O popular, o médio, o de Todos. luxo. Mas quando você olha uma pesquisa que saiu na revista Exame de preço dos imóveis, ainda o preço do imóvel em Sorocaba é mais baixo. Então, ainda quando a indústria chega aqui, grandes empresas, elas acabam ainda olhando o preço ainda como não sendo tão abusivo como outras cidades. Espero que isso continue, porque é muito ligado à questão principalmente de renda, dentro da capacidade das pessoas pagarem. Agora, realmente, quando você olha pontualmente, existem alguns preços que são irracionais. Verdade. Então, a gente não pode levar muito pelo irracional, mas é quando você for comprar, pesquisar, olhar a cidade, e as pessoas também têm que olhar um pouquinho o que já existe na cidade. Por exemplo, voltar um olhar para o centro de Sorocaba, o preço dos imóveis em alguns lugares são mais baratos ainda, então não ir muito nessa onda. No centro é mais barato, né? O centro acaba em que você tem todos Inverteu, né? Inverteu. Antes você morar no centro era... Agora não. E você tem todos os equipamentos urbanos, você tem facilidade de vias. Então, é esse repensar das pessoas que é importante. E também a gente tem um olhar para Sorocaba diferente. Um outro segmento é o da expansão industrial, onde o carro-chefe da nossa indústria foi, nesses últimos anos, a automobilística, correto? Com a chegada da Toyota e todas aquelas empresas que vêm junto, né? Que vêm são empresas... São as sistemistas. As sistemistas, né? Que vêm junto com a principal. Então, isso daí não depende só de Sorocaba. É uma política econômica, ela está sediada pontualmente, está em Sorocaba a Toyota, mas ela depende de um cenário todo que é nacional e até internacional. Sorocaba teve esse polo metal mecânico. Depois está chegando a autopeça, a consolidação com a chegada da Toyota. Isso criou um parque industrial em Sorocaba diversificado. E é importante você ter um parque industrial diversificado. Quando nós tínhamos só a indústria têxtil, que foi nos anos 70, quando essa indústria quebrou, nos anos 80, Sorocaba sentiu muito. Era uma cidade que era extremamente dependente de Sorocabana e indústria têxtil. E um pouco do funcionário público. Então Sorocaba tinha esse patamar. Quando ela teve essa mudança da nova zona industrial, a chegada de novas empresas, fez com que Sorocaba mudasse de patamar. Nos deu uma segurança de ter uma diversificação muito grande de empresas. Então hoje você tem, não só nesse ramo, mas você tem um polo forte de eletroeletrônicos, você tem um polo forte também de petróleo e gás, que pouca gente imagina, mas você tem Jaraguá, Emerson, Bardella, que são grandes empregadores. Então Sorocaba tem uma certa vacina hoje de que não depende de um só setor. Exatamente. E você tem um que vai crescer, isso é fácil de se olhar. Sorocaba é a maior produtora de pás customizadas, pás eólicas, e que é um mercado que vai crescer no mundo todo. Então hoje, por exemplo, o potencial eólico do Brasil, se o Brasil usar 10% do potencial eólico que ele tem, você não precisa mais de usina hidrelétrica. Então você olha quanto isso a cidade pode crescer e quantos empregos são gerados aí. Verdade. Geraldo, nós estamos aqui no final do primeiro bloco e no segundo nós vamos comentar o aspecto trabalho dentro desse processo de economia. Aguarde que tem mais. Estamos de volta ao programa Cenário, conversando com o Geraldo César Almeida, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né? E por falar nisso, vamos conversar de trabalho agora.
O que representa toda essa expansão em termos trabalhistas? Esse mercado de trabalho vem se sustentando? Como é que anda? Bom, Sorocaba hoje tem um dado que é muito interessante, que é atrativo para as empresas. Sorocaba hoje tem mais alunos no ensino superior do que no ensino médio. Isso significa qualidade de mão de obra. Então, a cidade hoje se preparou e está se preparando para essas empresas. Então, hoje você tem, por exemplo, a indústria automobilística de autopeças, muito bem qualificada. A Toyota deu um exemplo de que ela começou a produção em Sorocaba e nos primeiros, quando ela foi iniciar a produção, deu defeito zero. Eles tiveram que auditar o porquê tinha dado defeito zero. É porque a mão de obra de Sorocaba era muito qualificada. Então, Sorocaba hoje está qualificando mão de obra. Eles queriam saber se era defeito zero ou estava escondendo alguma coisa. Se estava algum problema. E realmente não deu. A qualidade da mão de obra foi muito forte. E você tem hoje polos empregadores muito fortes. Você tem, por exemplo, a indústria eólica, a Texis hoje, é a maior empregadora de Sorocaba, do setor privado. Tem em torno de 8 mil empregos diretos. Só perde para a prefeitura? Ela só perde para a prefeitura. Você tem a Flextronics, está na faixa também de 7 mil, 8 mil funcionários. Então, só as duas, você está em torno de 16, 15 mil empregos. Então, a cidade está gerando emprego, não é suficiente a mão de obra local, então você está trazendo mão de obra de cidades vizinhas. Agora, é importante que as pessoas se qualifiquem. Porque a gente tem que dar um passo maior. Eu acho que Sorocaba tem que pensar grande. E essa mudança de patamar é que você, com essa mão de obra qualificada, você atrai empresas de melhor qualidade para absorver essa mão de obra. Porque antes o jovem tinha que ir embora de Sorocaba, inclusive para estudar. Eu fui uma geração que não tinha faculdade. Você tinha 3 ou 4 faculdades aqui em Sorocaba. Se você quisesse fazer outra, você tinha que ir embora. Hoje não, você tem só em engenharia, são 7 escolas oferecendo curso de engenharia. Só a Uniso tem 60 cursos? Só a Uniso, que começou junto, eu comecei sendo professor da Facas, que era Facas e FAF. Facas e FAF. Depois se transformou na FIDA, depois se transformou na Uniso. Antes você não tinha, hoje você tem várias particulares, você tem hoje Universidade Federal, Universidade Estadual. Isso. Então isso é uma coisa importante, você está inclusive trazendo jovens de outros estados, de outros municípios para a nossa cidade. O que a gente exportava hoje estão vindo para cá. E não temos o problema, como você disse, de um segmento que vai mal e é o único segmento da cidade. Então vamos supor que hoje a Toyota fosse o único mercado de trabalho importante de Sorocaba. Uma crise no mercado automobilístico pararia a cidade. Pararia. E isso é muito ruim. Isso você tem exemplos de cidades, por exemplo, São José dos Campos, tem um problema sério com a GM. Se a GM deu um problema sério, e a Embraer também demitiu, a cidade ficou muito ruim, teve problema de emprego. Sorocaba, sendo dessa maneira dela estar diversificada, ela acaba absorvendo melhor os impactos. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos dentro de um cenário nacional, de uma economia nacional. Se a economia nacional como um todo vai mal, dificilmente você, como uma cidade, você vai conseguir ir melhor. Hoje nós temos indicadores melhores. A gente tem que torcer para que a economia nacional melhore, para a cidade também continuar nesse ritmo crescente. Tem um fato histórico que foi muito importante para Sorocaba. De repente, toda a indústria importante de Sorocaba, cimento, tecido, cal, estava em Votorantim. Quer dizer, Votorantim era o filho rico. Daí o Votorantim se emancipa, sai da família e deixa aquela cidade imensa, cheia de problemas, sem ordenados, sem vencimento, sem receita. É uma situação muito difícil. Hoje, Sorocaba pode voltar a ter esse problema com a expansão do lado do Éden e do Cajuru? Sorocaba, isso aconteceu, essa separação de Votorantim acabou sendo benéfica para Sorocaba no longo prazo. No início foi uma coisa... Acabou o dinheiro da prefeitura. Acabou o dinheiro, o que aconteceu com a cidade? Graças a Deus, Sorocaba sempre foi uma cidade empreendedora. Teve pessoas que empreenderam,
que foram atrás, você participou desse processo, acho que o Sorocaba deve a muitas pessoas, uma delas inclusive é você, que acreditaram em Sorocaba. E quando muito acharam que a cidade vai quebrar, vai acabar, Sorocaba se redescobriu, Sorocaba renasceu. Abriu um braço lá para o Éden. Abriu o braço para o Éden, Sorocaba cresceu. Hoje ela está com esse lado novo, que é o Parque Tecnológico. Que já é a Zona Norte. Zona Norte, a Toyota, em que tem essa possibilidade de um novo crescimento. Então acho que Sorocaba sempre ressurgiu. Sorocaba é quase que uma cidade fênix. Quando ninguém acreditava, ela nasce. O Geraldo Bonadia estava contando exatamente isso. Nós tivemos o bandeirismo, quando acabou o bandeirismo já estava nascendo o tropeirismo. Quando morre o tropeirismo, está chegando o trem. Quando morre o trem, está se expandindo a indústria. Então sempre há um segmento chegando atrás de outro que está... E hoje o Sorocaba hoje é muito forte essa questão de energias renováveis. Acho que Sorocaba um grande potencial é que ela cresça nessa indústria. Então, Sorocaba tem um dos menores índices de insolação do Brasil. Uma das coisas que vai crescer no futuro é a indústria de energia solar de célula fotovoltaica. Então, nós vamos procurando sair na frente. E essa indústria eólica é uma só que tem na cidade? Sorocaba tem duas. Você tem uma que faz as pás customizadas, você tem a outra que faz o conjunto completo, que é a Volbe, e você tem hoje a ABB que já faz o aerogerador. São nós temos três, então? A cadeia produtiva da energia eólica em Sorocaba é muito forte. Nós estamos procurando fazer um levantamento, inclusive, para fortalecer essa cadeia. Muito obrigado, Geraldo. Vamos aguardar agora mais um intervalo. E voltamos em seguida com novas informações, agora falando do futuro da nossa economia. Estamos de volta ao programa Cenário, continuando com a entrevista com o professor Geraldo, que agora nos vai falar do futuro. O que nós aguardamos, o que nós estamos preparando em relação ao futuro. Acho que Sorocaba hoje está numa posição privilegiada em relação a vários setores. Quando você tem essa qualificação da mão de obra mais universitária do que de ensino médio, significa que você vai ter pessoas melhores qualificadas. E Sorocaba tem outros polos também que nós não comentamos anteriormente. Sorocaba é o maior polo de manutenção de aeronaves do Brasil, de aeronaves executivas. É o único aeroporto no mundo que vai ter os 4 grandes fabricantes. Você tem o Sorocaba hoje é como o Le Bourget na França. Você tem Bombardier, você tem Dassault, você tem a Pratt & Whitney, você tem a Gulfstream e a possibilidade, já tem a Bombardier aqui através de uma oficina, mas existe uma possibilidade da Bombardier se instalar em Sorocaba. Então Sorocaba aí é muito forte. A chegada da Embraer em Sorocaba foi muito importante, já dá uma mudança de padrão tecnológico da cidade. Hoje, com a chegada do Parque Tecnológico, você tem a capacidade de atrair outro tipo de indústria em que você não seja indústria poluente, tenha alto valor agregado e gere bons salários. Então a gente tem que pensar um pouquinho também em que Sorocaba nós queremos no futuro. Acho que é importante você pensar o futuro da cidade. Acho que nós não podemos querer o egoísmo de querer trazer tudo para cá e você não deixar crescer as cidades do entorno da região metropolitana. Eu acho que agora é o momento, né, a gente estimular esse crescimento, né? É que estimular o nosso vizinho também. O entorno, né? O entorno tem que também crescer, o desenvolvimento tem que ser irradiado. E acho que quem vai irradiar isso é Sorocaba. Sorocaba vai ter esse polo. Então acho que é importante você ter um polo aqui, que todo mundo, ninguém come parafuso. Acho que que você tenha, trazer indústria, mas você tem que comer. Então você tem Piedade, Sal de Pirapora,
Pilar, São Miguel Arcanjo, que são grandes produtores de alimentos. Tem que movimentar o CEAGESP. Você tem que ser o CEAGESP, você tem a bacia leiteira de Itapetininga. Então, nós temos também que comer. Eu acho que esse tipo de indústria tem que chegar. Nós temos essa tecnologia. O Brasil cresceu graças a investimentos muito fortes na agricultura. Uma coisa que é orgulho nacional é a Embrapa. Então, hoje nós temos que fazer com que os pequenos agricultores tenham acesso à tecnologia. E quem vai ser o grande indutor disso vai ser Sorocaba. Então, como nós vamos atrair outro tipo de empresa, como essas outras empresas podem ir no nosso entorno. Então, é pensar que essa região se fortaleça. É 1.700.000 habitantes. 1.000 habitantes o nosso entorno, né? O Sorocaba vai ser o grande indutor do crescimento da região metropolitana. Então, a gente não pode ter o egoísmo de que só Sorocaba cresça. O entorno nosso tem que crescer também. Verdade. Você estava me falando anteriormente que o grande filé mignon do estado de São Paulo nos próximos anos, próximos decênios, seria essa nossa região envolvendo Campinas, São Paulo. 33% do PIB industrial do estado de São Paulo está entre Campinas e Sorocaba, que é o nosso corredor asiático. E quando você fecha... entre Sorocaba e Campinas? Campinas. Aí você tem o que se chama Triângulo de Ouro. Se você olhar a posição geográfica, você tem Sorocaba, Campinas, São Paulo. E você fecha um triângulo... Tem Jundiaí ainda no meio aí. Está próximo, mas o triângulo se fecha com essas três cidades. Então, o Jundiaí vai estar a influência de Campinas, mas esse triângulo, como Sorocaba vai ter Itu, você vai ter... Esse triângulo se fecha e vai ser o chamado Triângulo de Ouro. Vai ser o grande local em que o estado de São Paulo vai crescer. Questão de logística, a questão de acesso à educação, a tecnologia está dentro desse triângulo. A espinha dorsal de São Paulo é o trecho Anhanguera, Bandeirantes. Mas o Triângulo de Ouro, aonde é o futuro, vai estar aqui. Então, Sorocaba hoje, a gente pode olhar num futuro, vislumbrar um bom futuro. E não corremos o risco de uma mega metrópole aí, cheia de problemas, entulhada? Eu acho que isso foi uma das preocupações, inclusive, do prefeito Panunzio, principalmente na questão do plano diretor. É você não deixar adensar Sorocaba muito e não deixar que você tenha terrenos muito pequenos. Eu acho que você tem todo um entorno que pode receber isso, pode ter. Então, Sorocaba hoje, a questão de gabarito de prédio é importante. É importante a gente pensar em que cidade nós vamos deixar para os meus filhos. Eu recebi essa cidade dos meus pais, eu tenho a obrigação de entregar uma cidade melhor para os meus filhos. Como meus pais receberam dos meus avós, dos meus bisavós, do meu tataravô, meu pentavô foi Sorocaba, já estava em Sorocaba, em 1822. Plantando algodão? Ele era vereador em Sorocaba. O filho dele foi o que foi plantar algodão e foi um dos fundadores da Sorocabana. Então eu tenho um amor por essa cidade muito grande, porque eu venho recebendo de família isso. Certo. Então, eu acho que a obrigação... É uma herança de família que... É uma herança que está aqui. Então eu não posso... Hoje eu estou num cargo político, hoje eu estou secretário, mas não deixo de ser sorocabano. Eu nunca vou deixar de gostar dessa cidade. E depois da prefeitura ou fora da prefeitura, qual é a sua atividade principal? Eu, basicamente, todo mundo conhece o professor Geraldo. Professor Geraldo. O Geraldinho. Filho do professor Geraldo. O filho do professor Geraldo. Burrice é genética, sua terceira geração já de professores. Minha avó, a mãe da mamãe, foi professora leiga, a mamãe é professora, meu pai é professor, eu professor, tenho irmãos professores. Então, acho que passou um pouquinho. Sempre gostei muito de educação e gostei muito de mercado financeiro. Então, Você continua na Uniso? Não, eu desliguei da Uniso há uns 12 anos. Ah, tá. Mas eu digo ali... Mas leciona economia? Eu leciono economia, hoje eu sou professor da Exanc e professor da FADITU. Mas lecionei muito tempo na Facens. É uma coisa assim, eu gosto. Para mim é onde você não fica velho. Você sempre está com o jovem ali, sabendo o que a cidade quer, o que essas pessoas precisam. Então, para mim, se pudesse escolher uma profissão, seria essa. Quer dizer que você já está no processo de regionalização, Sorocaba e Itu.
Você tem que regionalizar. Eu acho que nós não podemos... Sal de Pirapora, Piedade, Votorantim, Araçoiaba da Serra. Nós temos que crescer e trabalhar todos juntos. Acho que é importante agora nos unirmos e ter uma visão para crescimento. Um fato interessante dentro desse fator fator econômico que você expõe, que no fator histórico é a mesma coisa. Hoje Iperó vai contar a história dela, conta o início da história do Sorocaba. Salto de Pirapora vai contar a história dela, conta o início da história do Sorocaba. Votorantim, mesma coisa. Piedade até, mesma coisa. Né? Então as cidades foram crescendo, se desenvolvendo e cuidando cada um do seu problema. Né? Mas sempre Sorocaba foi a cidade ali que elas vieram estudar. Continua apegada, né? São apegadas. Os nossos filhos aí, eu sou um pouco ligado a Sal de Pirapora. Meu avô foi subprefeito de Sal de Pirapora, quando era município de Sorocaba. Então, quando era distrito. Era distrito, então a gente sempre teve esse carinho. Então eu quero ver que essas cidades também vão bem. Eu acho que não só Sorocaba. Que adianta eu estou bem aqui, vou visitar um primo em Sal de Pirapora e ver que a cidade não cresceu, ou vou para Araçoiaba encontrar uma pessoa, lá também não evoluiu. Então eu acho que a gente tem que querer que todo esse crescimento vá para o entorno. Então quer dizer que o nosso futuro, concluindo, é a Sorocaba metropolitana? É Sorocaba metropolitana. Acho que nós temos que apostar, acreditar que nosso futuro vai passar por aí. Soluções conjuntas de rodovia, de sistema viário, de manancial, né? Manancial é um problema tão sério hoje. As pessoas precisam tomar água. Você está vendo hoje a falta da água, como é que é. A gente tem que cuidar dos nossos mananciais, que nós temos um bom manancial aqui. Isso vai ser um diferencial de futuro. Então a gente tem que realmente pensar e cuidar um pouquinho disso. Não é só pensar na economia, em gerar economia, é importante pensar na sustentabilidade, né? Você crescer com qualidade. Com água, com verde. Com água, com verde. Saneamento, energias renováveis. A gente tem que dar um patamar, ser uma cidade diferente como nós fomos. Eu acho que nessa nova virada, Sorocaba vai estar saindo na frente. A sorte nossa, eu acho que a gente fica contente, é que muitos anos a gente sempre escutava outras cidades sempre na frente, Sorocaba sempre atrás. Hoje a gente já enxerga Sorocaba como sendo uma das pioneiras, uma das cidades em que engrandece no Brasil, uma cidade hoje, só a vinda da seleção da Argélia aqui, você no dia que teve o treino do Japão, quantas pessoas, jornalistas estavam falando do Brasil, quando da Argélia, quantos franceses. Eu tinha um sobrinho que estava na França quando foi a vitória da Argélia. Ele comentando, olha, aqui em Paris estão buzinando com bandeira da Argélia. Então ali se falou de Sorocaba. Então Sorocaba mudou de patamar. Isso nos orgulha. É verdade. Muito obrigado, Geraldo, então, pela sua participação. Conversar com você é receber assim uma aula de otimismo, viu, de coisas positivas. E é o que nós precisamos, né? O que nós todos precisamos. Eu que agradeço. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho para frente. Pensar e participar, né? Pensar e participar. Eu acho que não adianta você às vezes ser o do contra, sempre não vai dar certo, mas eu acho que a gente tem que opinar, eu acho que faz parte. Hoje nós vivemos na democracia, nós vivemos um tempo de repressão, então um outro dado, Sorocaba, o mais jovem desaparecido político do Brasil, nasceu em Sorocaba. Então nós temos... eu vi alguma coisa aí. E é sorocabano. Então, em Goiás, né, que ele morava? Ele nasceu aqui, ele nasceu na rua Goiás, e depois ele foi para Goiânia, com 12 anos. Ah, é seu primo. E a mãe, a tia Santa, ficou 15 anos com o portão aberto, esperando o filho voltar. Então nós passamos por momentos muito difíceis. E que essa juventude não sabe o que é o protesto por si, mas é você protestar com um propósito. Então acho que a gente tem que agora ter um propósito de ter uma cidade melhor. Muito obrigado, Geraldo, pela sua participação, pelo seu discurso bastante otimista, bastante realista em relação ao futuro de Sorocaba. Muito obrigado a todos pela participação, pela audiência, e assim nós encerramos mais um programa Cenário.